Uma entrevista com Cássius Barreto, vogal que representa as cooperativas na Junta Comercial do Rio Grande do Norte. É o que vamos ver nesta edição do Cooperativismo em Pauta. Ele é advogado e foi nomeado pela segunda vez como vogal dentro do colegiado que compõe a administração da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, a JUCERN. Nós vamos conversar hoje no Cooperativismo em Pauta com Cássius Barreto, a quem eu já agradeço e dou as boas-vindas mais uma vez no nosso programa, até porque é a segunda vez que você foi nomeado vogal. Exatamente, pela segunda vez tive a honra e a felicidade de estar representando as cooperativas do Rio Grande do Norte junto à Junta Comercial do Estado. Doutor Cássius, vamos entender em primeiro lugar como é que se dá a atuação da JUCERN, para a gente entender, as pessoas em casa entenderem o que é a JUCERN e como se dá a atuação dela. Tá. A JUCERN, que é a Junta Comercial, a Junta Comercial é um órgão de registro empresarial. Então, é um órgão que vai completar este ano 120 anos de existência no Rio Grande do Norte. E existe uma junta comercial em cada estado da federação. E as juntas comerciais, elas são órgãos de registro empresarial. Então, toda e qualquer empresa que vai ser criada dentro do âmbito do estado, ela precisa ser registrada na junta comercial. E ela só ganha personalidade jurídica, ela só passa a existir de verdade após o seu registro na junta comercial. Inclusive as cooperativas. Inclusive as cooperativas. Então, não só as empresas individuais, mas as empresas limitadas, as cooperativas e também as sociedades anônimas. Todas precisam ser registradas na junta comercial. E a junta é apenas um órgão de registro ou ela tem outro tipo de atuação? As juntas no Brasil, elas nasceram como órgãos de registro. Mas hoje, várias juntas comerciais, e aí especificamente a junta do Rio Grande do Norte, ela se transformou num órgão de integração. Em que sentido? Uma empresa, e aí as cooperativas elas se enquadram nisso também, qualquer empresa ou qualquer cooperativa que vá ser criada, que vá iniciar seu funcionamento, ela precisa ser registrada, mas não basta o registro empresarial para que ela possa funcionar, né? Não basta ter o CNPJ. Então, além do registro na junta comercial e perante a Receita Federal, ela precisa de um alvará de funcionamento da prefeitura, da cidade onde ela estiver instalada. Ela vai precisar de um alvará do Corpo de Bombeiros. Dependendo do ramo de atuação dela, ela vai precisar de uma licença da vigilância sanitária. Então, todos esses órgãos, a empresa, logo após ela iniciar o seu processo de abertura, ela vai ter que passar por todos esses órgãos para conseguir a sua legalização. E hoje a Junta do Rio Grande do Norte ela funciona como órgão integrador. Então, através do sistema da RedeSim, você consegue obter todos esses documentos dentro de um mesmo ambiente, dentro de um mesmo processo. Então, a Junta canalizou todos esses serviços na hora que a empresa vai fazer o seu registro. Exatamente. Então, você, através da Junta Comercial e do sistema que é mantido pela Junta Comercial, você consegue obter o alvará da prefeitura, você consegue obter a declaração do Corpo de Bombeiros e obter outros documentos que são necessários para sua legalização, dentro de um mesmo ambiente que hoje é quase na sua totalidade virtual. Lembrando que as cooperativas também devem se registrar na UCERN, que é a Organização das Cooperativas do Estado. Exatamente. A Junta do Rio Grande do Norte, hoje, além do atendimento presencial na sua sede na Ribeira, ela conta com um atendimento aqui em Natal no Via Direta, no Shopping Via Direta, o que facilita ao empreendedor porque ele tem um horário ampliado de atendimento e ele consegue, num ambiente só, acessar Corpo de Bombeiros, Receita Federal, Prefeitura, etc. Inclusive, o Sescop RN tem até um curso especializado para as pessoas serem capacitadas na RedeSim, que é o sistema que é utilizado na Junta. A Junta Comercial ela é administrada por um colegiado, né? Como é que se dá essa administração? A Junta, como o próprio nome já diz, junta, então não é uma pessoa que está à frente da Junta. A Junta é um órgão colegiado em que você tem representantes dos profissionais que atuam diretamente com empresas e você tem representantes
das entidades empresariais, das entidades que congregam a atividade econômica no Estado, que congregam as empresas de todos os ramos, de todos os segmentos. Então, dentro da Junta Comercial, nós temos um representante da Federação das Indústrias, um representante da Associação Comercial, um representante da Federação do Comércio e Serviços, e temos também um representante da Federação da Agricultura e um representante da Organização das Cooperativas do Brasil. Então, os segmentos da atividade produtiva, da atividade econômica, eles estão representados dentro da Junta. Além deles, temos também representantes dos conselhos de classe, dos órgãos de classe, dos profissionais que atuam diretamente com empresas. Então, nós temos lá uma pessoa da Ordem dos Advogados do Brasil, uma pessoa do Conselho de Contabilidade, do Conselho de Economia e de Administração. Qual é a ideia desse colegiado? É de que, uma vez que a Junta é o órgão de registro de empresas, né, que você tenha esse órgão coordenado, governado, digamos assim, de uma maneira mais genérica, por pessoas que representem a atividade produtiva. Então, a ideia não é o governador nomear uma pessoa de qualquer lugar para ser lá o presidente para tomar conta do órgão de registro, e sim você ter representantes de quem realmente exerce a atividade econômica, de quem está realmente envolvido com a atividade produtiva. Ou seja, um representante de cada setor que atua na economia daquele estado. Né? Exatamente. Então você tem representantes de todos os setores da economia atuando ali para coordenar, para governar, digamos assim, o órgão de registro empresarial. E esses são chamados vogais. Vogais, exatamente. Cada entidade tem um representante. Cada representante desse é chamado de vogal. Como é que é a atuação, então, de um vogal? Os vogais, eles atuam de duas formas. Os vogais atuam diretamente na análise dos processos de registro. Então, registros de empresa, processos de registro, de criação de empresas cooperativas ou de sociedades anônimas, eles necessariamente são analisados pelos vogais. Então, além de um funcionário da Junta Comercial analisar a documentação da empresa, analisar todo o processo, essa análise também passa posteriormente por um vogal. Então, há uma apreciação dos vogais nesses processos. Além disso, a legislação e o estatuto da Junta determina que certas decisões gerenciais, decisões administrativas da Junta sejam necessariamente aprovadas, analisadas e aprovadas ou não pelo Colégio de Vogais. Então, por exemplo, o orçamento da Junta, ele é aprovado, analisado e aprovado pelos vogais. A tabela de tarifas, das tarifas cobradas, se vai se alterar essa tabela, se vai ter aumento, redução, isso passa necessariamente pelo Colégio de Vogais. Aprovação de resoluções determinando regras sobre o registro empresarial e regras de funcionamento interno da Junta também passa pelos vogais. Então, a título de comparação, se você pega, por exemplo, uma sociedade, uma cooperativa, o Conselho de Vogais, o Colégio de Vogais seria como um grande conselho de administração ou como uma assembleia geral, sim, onde você tem a aprovação das grandes decisões. E a diretoria da Junta seria como a diretoria de uma cooperativa ou de uma sociedade anônima. Então, Cássio, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta depois com mais esse assunto que interessa tanto às cooperativas, porque ter uma representação era um anseio muito grande das cooperativas. E a gente volta a conversar com o Dr. Cássio depois do intervalo. Cooperativismo em Pauta, volta já! Dizem que o mundo é dividido em dois: homens, mulheres, jovens, velhos. De um lado, o mundo dos negócios, da competitividade, do dinheiro. Do outro, o mundo da sensibilidade, da colaboração, dos valores. De um lado, a produtividade. Do outro, a sustentabilidade. De um lado, a ousadia. Do outro,
a responsabilidade. De um lado, o meu, do outro, o nosso. Mas e se estivéssemos todos do mesmo lado? A gente acredita que um mundo mais justo e equilibrado não é feito de uma coisa de um lado e outra do outro. A gente acredita que essa transformação só acontece quando todos trabalham juntos. A gente acredita que todas as relações podem ser de ganha-ganha. A gente acredita em cocriação, em coexistir, em codependência. A gente acredita que é possível construir uma cultura em que o todo trabalhe pelo todo. E se você é do tipo que precisa ver para crer, bom, basta abrir os olhos, porque é isso que milhares de nós fazemos todos os dias. Somos leveza e impacto. Somos pensar e agir. Somos o cooperativismo no Brasil. Estamos de volta no Cooperativismo em Pauta e hoje estamos conversando com o Dr. Cássio Barreto, que foi nomeado o vogal das cooperativas na Junta Comercial do Estado, a JUCERN. Inclusive, o senhor foi nomeado pela segunda vez, né? O senhor representa as cooperativas no colegiado da JUCERN. O que isso traz de benefício para elas? Por que é importante as cooperativas ter essa representação na Junta Comercial? Olha, a importância é porque, primeiro, como eu já falei anteriormente, o Colégio de Vogais ele representa as entidades que congregam todos os segmentos de atividade econômica do Estado. Então, a organização de cooperativas ter um vogal dentro da junta comercial é importante de duas formas. Primeiro, pela representatividade, inicialmente. Então, é importante que as organizações de cooperativas se mostrem como um segmento importante da atividade econômica no Estado e que tenham essa cadeira, tenham essa representatividade dentro da junta. Em segundo lugar, a importância da gente ter essa pessoa dentro da junta comercial é porque as cooperativas como um todo ganham um acesso, ganham uma facilidade em apresentar perante a junta comercial problemas, sugestões de alteração de regras, de alteração de determinados procedimentos e, consequentemente, facilitar o registro das cooperativas, facilitar as alterações que as cooperativas precisem realizar nos seus estatutos, nas suas composições. Então, o fato de você ter alguém dentro da junta comercial dá voz e dá voto e dá opinião e dá facilidade de acesso das cooperativas dentro da junta comercial. Agora, é importante lembrar como é que se dá esse contato do vogal com as cooperativas, né? É importante que o vogal não faz atendimento a elas, mas está para ouvi-las. Sim, esse atendimento, digamos assim, essa ligação, esse acesso, ele se dá através da organização. Então, o vogal ele é um representante do conjunto, ele é um representante do segmento. Mas essa ligação das cooperativas com o vogal se dá através da organização. Então, os pleitos, os desejos, as sugestões que as cooperativas tenham, esses pleitos, esses desejos, essas sugestões têm que ser encaminhados à organização. E a organização é quem faz o link, a ligação com o seu representante, que é o vogal. O senhor foi eleito, ou melhor, nomeado pela segunda vez. Foram 4 anos já ganhando experiência, conhecendo o cooperativismo. Como é que o senhor avalia essa primeira indicação e esses primeiros 4 anos que o senhor trabalhou na junta comercial representando as cooperativas? Veja bem, os primeiros 4 anos foram, eu passei cerca de 2 anos como vice-presidente da junta e aí depois mais 2 anos apenas como vogal, continuando dentro do colégio, mas sem a função executiva. E a experiência inicial foi muito boa, até porque no início nós enfrentamos um grande desafio, que foi o de implantar efetivamente a Rede Sim, colocar a Rede Sim para funcionar e digitalizar, virtualizar o andamento processual dentro da junta comercial. Então, antes, quando a gente ingressou na junta, todo o processo ele era feito de maneira manual, tudo era no papel.
E aí nós, ainda no primeiro ano de gestão, nós colocamos a Rede Sim para efetivamente funcionar e aí começamos um processo de transformação que levou à realidade atual em que a maior parte dos processos é feito de maneira digital, de maneira virtual. Eu acredito que nós, nos primeiros 4 anos, e a intenção evidentemente é continuar da mesma forma, conseguimos fazer com que o segmento do cooperativismo ele fosse mais lembrado, mais atendido e tivesse uma visibilidade maior, pelo menos no que diz respeito ao órgão junta comercial e ao governo do estado e aos órgãos de legalização como um todo. Uma das principais demandas das cooperativas seria no que tange a celeridade dos processos. O senhor ouviu muito bem essas demandas, Sim. Entendeu essas demandas, quais são as perspectivas para essa nova gestão? A gente entende que, a celeridade ela cresceu bastante. Então, o simples fato do processo ser virtual, já houve um ganho de tempo no processamento. O que antes era feito em dias, hoje é feito em horas. E aí não importa se é uma empresa limitada, ou uma cooperativa, ou uma sociedade anônima, mas hoje realmente você tem a abertura de uma empresa acontecendo em horas, o que antes era uma semana, 10 dias ou mais. E o que se pretende, o que se quer nesses próximos 4 anos, e nós já vimos que a atual diretoria da Junta quer caminhar nesse sentido, é de desburocratizar mais ainda, facilitar mais ainda o acesso à informação e tornar o processo ainda mais célere dentro do possível. Doutor Cássio, existe hoje uma proximidade grande entre a gestão aqui da organização das cooperativas com a junta comercial. O senhor entende que essa gestão observa essa proximidade? Há uma grande proximidade, inclusive o presidente da junta comercial esteve aqui na Orcern fazendo uma visita, tendo uma reunião com o presidente da Orcern, com outras pessoas que fazem parte do cooperativismo e da gestão da Orcern. E a atual gestão da junta comercial se mostrou extremamente aberta ao diálogo e em atender e ouvir os pleitos do cooperativismo e facilitar, no que fosse possível, o trâmite processual e também o atendimento das cooperativas dentro da junta comercial. Não só isso, também nessa conversa que tivemos aqui, se pontuou possibilidades de realização de convênio, de realização de parcerias que vão ajudar não só a junta comercial, mas com as cooperativas como um todo, na facilidade do acesso à junta, na facilidade do acesso aos outros órgãos que fazem parte do sistema de legalização e na transformação, digamos assim, da junta comercial não só num órgão de registro e integração, mas também num órgão de facilitação e de fomento da atividade empresarial como um todo, mais especificamente das cooperativas. Então é uma perspectiva muito boa para as cooperativas, né? Em 2019 que está começando agora. Exato, e há uma conversa muito boa, há um diálogo muito bom entre as duas entidades, o que se mostrou muito claro nessa conversa que tivemos aqui. Doutor Cássio, vou agradecer mais uma vez sua presença. A gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa e lembrar aqui também para quem está assistindo a gente que as demandas que chegam até o Vogal precisam ser encaminhadas para a Orcern. E a Orcern é que faz essa ponte com o Vogal e o Vogal que leva para as questões até a Jucern. Então deixo aqui aberto a nossa câmera para as suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite, de estar mais uma vez presente aqui e de deixar, como já coloquei antes, de dizer que as portas estão sempre abertas e que eu estou na junta comercial como representante do segmento do cooperativismo e que qualquer necessidade, qualquer busca de informação ou de ajuda para melhorar esse relacionamento com a junta comercial, estamos à disposição de todo o segmento. Muito obrigado também a você pela sua audiência. Eu lembro que se você quer ver a sua cooperativa em nosso programa, nos envie um e-mail através do endereço comunicação@sescoprn.coop.br ou então, se preferir, ligue 3605-2531.
E acesse também o nosso site www.sescoprn.coop.br, confira as notícias e os cursos que estão lá disponíveis através do Sescop RN. Não deixe de ver também a nossa fanpage no Facebook, onde você pode conferir essa entrevista também e as edições anteriores do nosso programa. E na próxima semana a gente volta com mais Cooperativismo em Pauta. Até lá!